Fala, minha gente. Raquel da Educação Canina. Tô aqui de volta, tô de surpresa. Quero bater um papo com vocês hoje sobre um assunto bem legal, que é ansiedade por antecipação, tá? Já estava programando fazer um vídeo sobre isso, mas porque a aluna tá aqui, e a aluna é um caso desses, eu acho que é super importante a gente abordar esse caso. Eu quero explicar algumas coisas legais para vocês sobre isso, e como o trabalho de coleira eletrônica ajuda bastante em cachorros assim, tá? Mas antes da gente começar, eu quero lembrar vocês que agora em abril, finalzinho de abril, com fé em Deus, a gente tem mais um curso. Eu vou mostrar para vocês. O curso do finalzinho de abril vai ser um curso que tem bastante tempo que eu não faço, tá? Que é esse aqui. Vai ter essa carinha aqui, é o curso intensivo de comportamento canino, tá? Esse é um curso bem legal, bem completo, e a gente aborda justamente isso, tá? Toda essa lista de problemas que normalmente vocês veem com os cães, tá? Ansiedade, comportamento impulsivo, possessivo, problemas na caminhada, reatividade com outros cães, medos e fobias, brigas entre cães da mesma casa, socialização e muito mais, tá? Então esse é o curso super completo. Quem tiver interesse, entra no site dogworkshops.com. As datas vão ser essas aqui. Se tudo funcionar bem, como eu estou esperando, e tudo estiver funcionando aqui em São Paulo, vai ser 22, 23, 24 e 25 de abril aqui em São Paulo, tá? Então, vai ser muito legal. Não deixe de dar uma olhada nessa oportunidade que tiver a fim de participar, tá? Vale muito a pena aprender um pouco mais sobre essas nuances do comportamento canino, principalmente para você entender o que está acontecendo dentro do seu treinamento, tá? E não deixe de ver as outras opções que tem no Indog, tem bastante coisa legal. Tem curso à distância, tem curso presencial, tem programa de mentoria, enfim, tem bastante coisa bacana para vocês que querem ajuda aí, tá? E precisam de ajuda e não necessariamente estão aqui em São Paulo, tá? Carlos falou que Collar é tudo de bom, com certeza. Carlos e Collar é tudo de bom. Mas vamos lá, eu quero entrar no assunto para vocês entenderem um pouquinho do que eu quero dizer com ansiedade por antecipação e por que esse assunto é tão importante, tá? O curso online, pode olhar, eu vou botar. Se você entrar no site do Indog, tá? Eu vou colocar aqui, ó, basta você entrar no indogworkshops.com, tá? Tem tudo lá. Se você entrar lá, você vai ver as opções de curso online, as opções de cursos presenciais, o programa de mentoria que tem, enfim, tem bastante coisa bacana. E eu tenho certeza que o que você está procurando você vai achar lá, tá? Mesmo que não seja presencial. Mas vamos falar um pouco do tema de hoje. Eu quero focar bastante nessa parte, porque eu quero que vocês entendam de verdade o que isso significa e como. Deixa eu colocar isso aqui no silêncio. E como que a ansiedade por antecipação é uma coisa importante da gente analisar, tá? E vários cães têm isso e muitas vezes a gente não sabe porque a gente mistura. Nem toda ansiedade, a gente tende a pensar em ansiedade como ansiedade de separação. Esse é o tema que circula bastante, as pessoas acabam falando muito sobre ansiedade de separação e a gente esquece que ansiedade é um problema que tem várias camadas diferentes, tá? Então tem tipos diferentes de ansiedade e ansiedade de separação está dentro desse processo, mas existe uma coisa importante que todos vocês têm que se atentar, é ansiedade por antecipação. Então, eu vou dar exemplos da aluna aqui, para vocês entenderem o que é. Vou fazer uma analogia simples para vocês entenderem as diferenças, tá? Quando a gente categoriza um cão com ansiedade de separação, a gente está pensando exclusivamente na resposta explosiva e impulsiva que o cachorro tem quando ele está fisicamente separado do dono. E normalmente não é só fisicamente separado, mas quando o dono está fora do raio de visão do cachorro. É quando você tende a ver aqueles cachorros que vocalizam mais, que gritam, que pulam na porta, ou quando estão na caixa de transporte, arranham a caixa de transporte, lata, enfim, fazem todo aquele escândalo que acaba sendo um problema e muita gente sofre desse mal aí, tá? Porém, normalmente os cães com ansiedade de separação também são cães que têm ansiedade por antecipação. E como essa situação em particular tende a chamar mais a atenção das pessoas, o que acaba acontecendo é a gente foca muito na ansiedade de separação e a gente esquece de olhar essas outras camadas onde existe essa ansiedade por antecipação e você acaba não lidando com esse problema de frente, tá? Então vamos falar sobre esses detalhezinhos para vocês entenderem. Eu vou usar bastante o caso da Luna, tá? A Luna é irmã do Stark, que está aqui de treinamento intensivo. Quem teve a oportunidade de acompanhar o caso do Stark, o Stark também era um caso de bastante ansiedade. O Stark também tinha bastante essa coisa de ansiedade por antecipação. Mas a Luna é uma cachorra que ela não é um problema 100% do tempo, tá? Então, onde são os problemas que você enxerga na Luna? Como Stark, ela tem um problema sério para sair de casa. Então,
o ritual pré-saída, o colocar a guia, o chegar perto da porta, o abrir a porta e o sair para a rua, é um processo que é talvez o processo mais difícil dela. Então é onde você vê uma resposta mais explosiva, onde você vê que ela fica ofegante, onde ela vocaliza, onde ela tenta pular, onde ela fica de pé com as patinhas assim. Enfim, é toda uma reação, é toda uma resposta de total impulsividade e falta de controle, tá? Por que isso se encaixa em ansiedade por antecipação? Porque o cachorro antecipa o que vem depois, tá? É a mesma coisa que acontece na hora da comida com muitos cães. O Stark tinha muito isso, ela tem menos, mas ela tem também um pouco. Então, o cachorro sabe que vai comer, ele sabe identificar a sequência, o início da sequência do ritual de alimentação, que é quando você vai caminhando para a cozinha. Então, o cachorro sabe mais ou menos que está na hora dele comer, ele já se agita naquele momento, ele já vai com você na cozinha agitado, e ele já está, minha comida, me dê, tá? Para muita gente, esses pequenos sinais de ansiedade por antecipação tendem a não chamar tanta atenção ou não representar um problema tão grande o tempo todo. Um exemplo disso é o próprio ritual da alimentação, tá? Eu digo isso porque muita gente não vê isso como um problema, e acaba deixando passar todos os dias e acaba que o cachorro vai masterizando essa resposta de ansiedade por antecipação todos os dias, tá? Outra coisa é a saída de casa. É engraçado porque isso tende a se manifestar nos cachorros da mesma forma, tá? E normalmente nas mesmas circunstâncias. O ritual de alimentação é super comum você ver essa ansiedade por antecipação, o ritual de pré-saída na rua também. O problema que acontece é quando você não lida com isso, o cachorro tende a carregar e transferir isso para outros comportamentos ao longo do dia. Exemplo, de novo, vou usar bastante exemplos da Luna, tá? A Luna, ela tem uma tendência a seguir as pessoas da casa, principalmente quando as pessoas da casa estão para sair de casa. Então, no caso dela, é a mãe dela e a avó dela que estão lá, a avó dela de vez em quando vai lá ver ela, e ela tem mais ou menos uma noção, quando a avó dela vai sair, ela começa a cercar a pessoa. E às vezes até mordiscar, tá? Então, o que acontece? Você sente no cachorro que ele antecipa o que vai acontecer e ele tenta interromper ou ele tenta ou acelerar esse ciclo, no caso da alimentação, no caso da saída para a rua, ou ele tenta interromper esse ciclo, que é o caso, impedir uma pessoa de sair ou de se movimentar, tá? Eu quero que vocês raciocinem direitinho, eu quero que vocês treinem o cérebro de vocês para aprender a interpretar isso. As duas alternativas indicam o quê? Que tipo de reação do cachorro? Controle, tá? Então, quando o cachorro antecipa o ritual da alimentação e ele vai correndo para a cozinha e ele não quer sentar, não quer deitar, esperar, e ele late, ele te acelera, o que ele está fazendo? Bora, ande mais rápido, eu quero minha comida agora. Ele está controlando esse ritual, tá? Mesma coisa acontece na hora de sair de casa. Para todos vocês que moram em apartamento como eu, vocês sabem que é um problema você ter um cachorro agitado demais para sair. E muita gente acaba saindo de qualquer jeito para evitar que o cachorro seja um problema na porta, ou no hall do elevador, ou no hall do andar, por exemplo. Então você acaba colocando a guia de qualquer jeito e o cachorro já acelerou, ele já está na porta, ele já está arranhando a porta, você abre a porta de qualquer jeito, o cachorro sai. Logo, de novo, ele controlou essa sequência, essa atividade, te acelerando, tá? Se a gente fosse pensar num outro cenário da Luna, que é essa coisa dela cercar a avó dela, quando a avó dela tá se arrumando para ir embora, o que ela tá fazendo naquela situação em particular? Ela tá impedindo ou criando obstáculos para que a avó dela saia, inclusive mordiscando, tá? Então, de novo, controle. Eu quero que vocês pensem por essa via para que vocês entendam com mais clareza qual o protocolo para resolver isso, tá? Isso são as coisas mais importantes em relação à Luna. No dia a dia, ela também tende a, se você não estacionar ela num lugar específico, e esse é o famoso exercício do place, ela tende a entrar no mesmo ritmo que o Stark tinha, de seguir você pela casa, tá? Apesar de que ela até aceita com mais facilidade a ideia do place, até porque ela tem menos resistência física, mas a tendência natural dela é desafiar você, levantar e seguir andando você. E levantar e continuar te seguindo. Então, de novo, antecipação.
eu quero o que vem depois, eu quero o que vem depois, eu quero o que vem depois. Se você pegar essa frase, eu quero logo o que vem depois, e você dividir essa frase no meio, a primeira parte dessa frase é eu quero. Lembrem disso, tá? Porque isso é um diferencial, isso é o que vai fazer vocês entenderem com mais clareza o protocolo de como reverter esse quadro. Quando você tem cães assim, a gente tende a mascarar esse comportamento com uma série de justificativas que vem na nossa cabeça, tá? A gente tende a pensar que o cachorro, ele quer sair porque ele quer fazer xixi, por isso que ele quer sair rápido, que não é o caso dela, que ela faz no tapete higiênico, ou o cachorro quer comer rápido porque ele tá com muita fome, ou o cachorro quer andar atrás de mim porque ele gosta de mim, assim vai. A gente tende a tentar encontrar uma resposta diferente da realidade para que a gente não tenha que fazer o que a gente realmente precisa fazer. E quando você lida com o cachorro assim, você tem que ser absolutamente eficaz na sua correção, tá? E não é só naquele momento em particular. É como eu falei, a Luna, os problemas dela eles são bem pontuais em momentos específicos do dia. Ela não é uma cachorra que ao longo do dia inteiro te dá trabalho. Ela dorme bastante, como eu falei, ela é cardiopata, ela é uma cachorra mais velha, ela tem 8 anos e tal. O ritmo dela é lento, mas os momentos onde ela interfere na sua rotina são justamente os momentos onde você mostra um obstáculo para ela. Outro exemplo, tá? Ela entrou na rotina da caixa de transporte aqui, que ela não tinha na casa dela, e aqui, com ela aqui, eu faço rodízio, eu não deixo ela interagir com as minhas cachorras, tá? Então, todo dia de manhã a gente tem um ritual. Vou dar um exemplo do ritual da manhã. Eu acordo de manhã, eu tiro os cachorros um de cada vez para eles usarem o banheiro. Depois os cachorros voltam para a caixa. Depois eu tiro um de cada vez para se alimentar. O que acontece nesse momento? Quais são os momentos que a Luna antecipa? Onde essa ansiedade por antecipação se apresenta com ela? Ela dorme a noite inteira na caixa. Assim que ela escuta os movimentos da casa, ela escuta que eu acordei, ela começa a protestar imediatamente. Então, ela escuta algum barulho, seja meu ou de outro cachorro, se movimentando, imediatamente ela mostra a objeção dela vocalizando. Ou seja, como assim tem alguém se movimentando na casa e eu não estou livre para fazer o mesmo? Vejam que a frase eu quero, que eu falei no início, tá? Quando o cachorro quer fazer as coisas e ele não pode, ele começa a bater com a cabeça na parede. Assim, hipoteticamente falando, tá? Então, no caso dela, é quando ela vocaliza. Então, assim que ela escuta os barulhos, ela vocaliza. Quando eu tiro os cachorros da caixa para se alimentar, é onde ela tenta vocalizar de novo. Esses são os momentos onde ela empurra de volta. Tipo, você estabeleceu essa regra, eu não quero cumprir, eu quero fazer agora e ponto. Então, a objeção é uma coisa que vai surgir muito em treinamentos com cães que têm ansiedade por antecipação. Existe a questão da personalidade do cachorro envolvida nisso aí. Existe uma questão de uma vida de hábitos, tá? A Luna tem 8 anos, ela sempre foi a cachorra mais mimada da casa. Restrição é uma coisa que ninguém nunca apresentou para ela. Nunca. Então ela sempre teve liberdade de circular dentro de casa, subir e descer do sofá, subir e descer da cama, dormir na cama, fazer o que ela quiser. Então qualquer tentativa de apresentar qualquer objeção ou limitação para ela sempre foi recebida dessa maneira. Então, por ela ser uma cachorra pequena e bonitinha, ela fica categorizada como ela é teimosa, ela é isso, ela é aquilo, mas isso não é legal, tá? Isso é um problema de verdade. Uns dias atrás eu fiz uma postagem no Instagram do Dog falando sobre o lado B do seu cachorro. Quando a gente não lida com isso e a gente deixa essas coisas passarem todos os dias, é fácil você categorizar o cachorro como um cachorro que é só um cachorro de personalidade forte, ele é assim mesmo, mas é o charme dele. Você nunca de verdade colocou o seu cachorro à prova quando você fala dessa forma, por quê? Porque na hora que você apresenta essa limitação, aí você vai ver. Porque é insuportável isso, de verdade. Cães com ansiedade por antecipação são cães muito difíceis de conviver com. Esses são os cachorros que vão levar você no limite, tá? E a maioria das pessoas desiste de educar esses cachorros, acaba cedendo. Então, se você pensar nesses 4 exemplos que eu dei aqui, né? Ansiedade para comer. Se você não interrompe esse ciclo com eficácia,
você tende a falar, o cachorro fazer escândalo na hora da comida, eu vou dar comida mais rápido, porque eu me livro dessa atividade o mais cedo possível, logo, pum, seu cachorro acabou de validar o que ele fazia de errado. Logo, amanhã ele vai fazer com mais intensidade ainda. A saída para a porta. O cachorro faz um escândalo na hora de sair, faz um escândalo na hora de colocar a guia, você coloca a guia, o cachorro começa a pular, gritar, fazer acontecer. Então, você tem duas escolhas. Você sai muito rápido, você deixa de sair, que foi o que aconteceu com a... tá? Aí você fala do cachorro que, quando alguém se movimenta em casa, o cachorro fica te seguindo o tempo inteiro. Você não consegue interromper isso, você acaba deixando isso acontecer. Aí eu ponho o cachorro no place, ele sai toda hora, então eu não vou mais botar ele no place. Veja como, sem uma habilidade de intervir de forma eficaz, você não ganha de um cachorro assim. Você não ganha. E esse cachorro faz com que a sua vida se torne extremamente frustrante, tá? Um exemplo legal para vocês entenderem como a consequência disso se apresenta é, há 2 meses atrás, a aluna era para ter vindo para cá bem mais cedo e ela acabou não vindo porque ela teve vários problemas de saúde, ela teve uma infecção nos dentes, ela teve que fazer uma cirurgia. E os exames pré-cirúrgicos foram um verdadeiro desastre, porque ela fez um escândalo na clínica a ponto de ter que pôr uma focinheira nela, uma cachorra desse tamanho, tá? Só para vocês verem como quando a gente não estabelece, quando a gente não cria consequência para um comportamento negativo do cachorro, como que essa ansiedade se transforma numa reação tão explosiva que no universo social fica absolutamente impossível lidar com esse cachorro. Eu lembro que eu vim, na época o Stark estava aqui ainda, eu levei ele a gente até foi encontrar com a aluna no dia do retorno dela, ela tinha uma semana depois da cirurgia, ela tinha ido lá ver. Na verdade, não levei o Stark, levei a Emma. E eu entrei lá na clínica e ela tentou avançar na Emma. Então, coisa que ela nunca fez aqui, tá? Então, vejam como, quando a gente vai deixando essas coisas passarem, não é só o momento do ritual da alimentação, não é só o momento da saída de casa. É esse estado mental que o cachorro continua nutrindo ou validando para ele mesmo, que ele leva para a rua, para um ambiente social, para uma clínica, para dentro de um carro, para qualquer outro lugar. E um cachorro frágil, pequeno, como ela, pode virar um problema gigante na sua vida, tá? Estou dando vários exemplos em relação à Luna, porque a Luna é uma cachorra que está aqui agora e ela está passando justamente por esse processo, tá? E esse é um dos motivos pelos quais o colar eletrônico vai fazer toda a diferença do mundo no treinamento dela, tá? Vamos para soluções. Exemplo, vamos falar de solução e como é que a gente ajusta esse tipo de cachorro, tá? A primeira coisa que você faz com um cachorro que tem ansiedade por antecipação, a gente faz isso com todos os cachorros, mas isso é super relevante, isso já faz uma diferença enorme para cães como ela. Quando você transfere o cachorro para dentro de uma dinâmica de treinamento, que pode ser a sua própria casa, tá? Você gira a chave e coloca esse cachorro agora num ritmo completamente diferente. Ela chegou aqui, como todos os cães que chegam aqui. Dia 1, a partir de hoje, ela dorme na caixa de transporte. Quando ela sai da caixa, ela sai na guia comigo, ela vai no banheiro comigo, ela bebe água comigo, ela faz uma sessão de treinamento comigo e ela descansa no place comigo. Bom, o que de cara eu cortei? De cara, dia 1, liberdade de circulação, tá? Eu não deixei ela ter nenhum momento aqui de explorar minha casa, de cheirar minha casa, de descobrir o que tem na minha casa, zero, tá? Óbvio que ela mostrou objeção. Então, ela latiu mais na caixa, ela deu mais trabalho na caixa, ela fez xixi na caixa, ela latiu mais e assim foi. Quem viu os primeiros vídeos dela, vocês vão ver que nem interesse pela comida do dia ela tinha direito nas primeiras sessões de treino, tá? Eu fui adicionando o colar. E um exemplo legal para vocês verem é o exercício da porta. Eu tenho, acho que 1 ou 2 vídeos legais com ela no exercício da porta. Aí, como a aluna não teve um ritmo contínuo de caminhada, porque a caminhada sempre foi caótica, justamente porque ninguém nunca interrompeu esse ciclo, ela estava acostumada a ser conduzida no peitoral. Isso é outro erro que a gente comete às vezes, porque ela tem problema de traqueia, todo mundo achou que o correto seria não colocar nada no pescoço dela, logo o que aconteceu? Ela virou uma cachorra pior ainda.
Tá? Se vocês tivessem a oportunidade de ver como é que ela se comporta na saída de casa com o peitoral, vocês absolutamente não reconheceriam essa cachorra, tá? Então, ficou uma situação tão caótica e tão dramática que ela parou de sair. Ou seja, ela perdeu a oportunidade de experimentar uma das melhores atividades de todo dia, que é caminhar lá fora, porque ninguém sabia como corrigir isso com ela, tá? Aonde o colar entra? E agora eu vou falar uma coisa que é um pouco diferente do normal, tá? Quando eu fiz a introdução do colar com ela, eu sempre faço no Deita, no exercício do Deita que eu faço com todos os cachorros. Isso é uma coisa que eu priorizo, eu quero que o cachorro saiba isso, aprenda a fazer isso na primeira semana, tá? Primeira semana para os cachorros aprendem aqui a deitar e deitar no colar. Então eu uso a comida do dia do início, no final desses 10 dias eu já tirei a comida e o cachorro vai só no colar. Então qualquer diferença, eu desenho esse comportamento, que é um comportamento novo com indução, ou seja, induzo com o cheiro da comida, cotovelo no chão, eu pago, depois o cachorro encosta o cotovelo, eu pago, depois eu peço, deita, se ele não deitar, eu corrijo no colar. Então você passa de indução para recompensa e consequência, tá? É isso que eu fiz com ela. Então, um vídeo legal com ela que vocês podem ver é o exercício da porta, onde eu fiquei bastante tempo com ela indo e voltando da porta e pedindo deita, e dá para vocês verem na expressão dela a ansiedade, a agonia dela, a respiração ofegante na hora de sair. E eu não saí com ela nesse dia. Isso é ansiedade por antecipação, tá? Protocolo. Uma vez que ela entende o estímulo do colar, o que você faz numa situação como essa agora? Eu tenho que sair com a cachorra, tá? Partindo do princípio que você pratica isso todos os dias, eu vou pôr o colar nela, vou pôr os equipamentos nela e eu vou na direção da porta. Hoje ela não faz mais nenhum escândalo para botar os equipamentos. Ela fica sentada esperando. Maravilha. Ok. Vamos na direção da porta. No momento que ela acelerar, ela nem precisa sair correndo. Mas no momento que ela acelerar, eu vou corrigir. Não, bom. Mais alto do que o normal. Por que, Raquel, mais alto que o normal? Lembre que você está falando de uma resposta impulsiva, explosiva, que sem correção vai ser transportada para fora dessa porta, para dentro do elevador, para fora do elevador e para a rua. Eu tenho que deixar claro para ela, com muita objetividade, que aquilo ali não vai ser mais tolerado. Ponto. A aluna trabalha em níveis baixos, é 4, 5. Nessa situação em particular, eu vou corrigir ela no 8, 9. Bom, precisa ser efetivo. Talvez a melhor analogia seria o seguinte. Numa situação como essa, você está falando de um cachorro que tem mais intensidade do que o normal. Então, não adianta eu sapatear ao redor do nível 4, 5. Eu sei que o nível 4, 5 ela vai sentir, mas não vai ser suficiente para fazer ela repensar aquela atitude que ela tem. Porque a resposta é impulsiva, ou seja, essa antecipação do que vai acontecer quando atravessar essa porta é tão grande que ou eu falo nesse tom mais alto com ela, ou então eu perco a oportunidade quando eu vou intervir no 4, 5. Então, 4, 5, quando ela está dentro de casa, eu peço deita, ela deita no 4, 5, tá? Então, isso é importante vocês fazerem. A mesma coisa, numa vez que você faz isso, o cachorro vai tomar um susto e vai falar, tá bom. É como se você estivesse falando com uma pessoa que está numa crise de ansiedade, ela não consegue parar de falar. Seu poder de intervenção não vai ser o mesmo de um diálogo normal. Você precisa falar um pouco mais alto, talvez tocar na pessoa e fazer ela parar. A mesma coisa no ritual de alimentação. Eu chego na cozinha com você. Você senta, você deita. Levantou do deita? Não. Correção no colar. Pum. Todas as vezes. Isso tem que ficar muito claro. Cães com ansiedade por antecipação, eles passam meio embaixo do radar das pessoas, porque, como eu falei, o resto do dia flui normalmente, ou parece que flui normalmente, tá? Mas quando você coloca esse cachorro dentro desse quadro, dentro dessa caixa de restrições hipotéticas, que eu quero dizer, ou seja, você elimina a liberdade de circulação, você
usa com mais frequência a caixa de transporte para te ajudar no gerenciamento desse cachorro. Você pede mais do cachorro essa ideia de estar tranquilo nos ambientes, ou seja, mais tempo de place, place na cozinha, place na sala, place no escritório, andar mais devagar, não te atravessar na rua. Tudo isso é um teste de tolerância para o cachorro. E essas são situações que tendem a se apresentar muito pontualmente. Eu falo isso porque aqui, cara, assim, com comida em particular, esse é o momento dela, tá? Se nesse momento em particular, o resto do dia ela não é uma cachorra que te dá trabalho, mas comida é uma coisa que ela fica louca com comida. Então, se você não apresentar uma consequência, não desacelerar ela no ritual da comida, ela vai ser chata, vai ser aquele cachorro frustrante naquele momento em particular, tá? E como que o cachorro se transforma quando você faz isso todos os dias, a longo prazo, tá? Então a Luna vai ser uma cachorra que provavelmente vai precisar muito mais do colar do que o Stark, por exemplo. Ela não aceita essa liderança com tanta facilidade, porque ela tem muito mais tempo fazendo o que ela quer. E por ela ter um quadro de saúde mais frágil, eu entendo isso, tudo acaba ficando meio mascarado no, eu vou fazer para não estressar ela, quando na verdade você deixa o cachorro se estressar muito mais assim. Uma saída mal feita, assim, a forma como ela saía na rua era uma coisa tão bizarra que não fazia sentido sair com a cachorra dessa forma, por isso que ela parou de sair. Mas para uma cachorra com o quadro de saúde dela, quanto mais estável for a rotina dela e quanto menos espaço você der para ela criar essa ansiedade por essa antecipação ou manifestar isso, melhor, tá? Então, isso é super, super, super importante para vocês olharem, tá? Sim, a Luna poderia até entrar um pouco na categoria de ansiedade por separação, mas longe de como era o Stark, por exemplo. Ela não é uma cachorra que fez altos escândalos aqui quando eu saí. O lance dela não é nem sair quando você sai e deixa ela sozinha na caixa. É muito mais de quando você está presente, ela fazer parte do que você está fazendo. Isso nada mais é do que uma necessidade de controle do cachorro. Isso valida muito o que eu falo para vocês sempre, que é dentro de uma relação com o seu cachorro. Ou você lidera essa relação e é você que é você que decide o que vai acontecer nessa relação e apresenta as consequências, ou a inversa é verdadeira. Logo, ou você escolhe o que vai acontecer, ou você escolhe não, você define o que vai acontecer, ou o cachorro faz isso por você. Não tem meio termo. Por favor, lembrem disso, tá? Quando você fica tentando achar um meio termo, você sempre vai sair perdendo. O cachorro sempre vai passar por cima de você e você sempre vai ter um problema. Então, muita gente, eu tô falando isso tudo aqui, gente, porque muita gente tem medo de corrigir o cachorro no colar. E eu acho que a Luna é um excelente exemplo, tá? De uma cachorra mais velha, cheia de vontade, que sem o colar eletrônico, ela é uma cachorra insuportável de viver com, tá? Não porque o dia a dia com ela é difícil, mas porque esses momentos em particular fazem dela uma cachorra muito difícil de conviver com. E o treinamento com o colar é para o bem-estar dela, para que ela, uma cachorra que já tem a saúde mais frágil, possa ficar mais calma e tranquila e possa curtir uma caminhada na rua como eu fiz com ela hoje, que finalmente fez um tempo bacana, fez um friozinho em comparação com os dias anteriores, mas finalmente a gente teve a oportunidade de andar e fazer uma caminhada legal com ela. Então, se ela aprender que existe uma barreira, que existe uma consequência toda vez que essa ansiedade por antecipação se manifesta, ela vai aprender a se autorregular. Então, o resultado do seu treinamento é o quê? Quando você introduz a ideia de consequência de valor para todos os momentos que o seu cachorro faz alguma coisa errada, na cabeça do cachorro, o que é que começa a acontecer? Eu vou começar a me autorregular, porque eu sei que se eu passar daqui, desse ponto, existe uma consequência. Hoje eu estava falando com o Éder sobre isso. Por que os cachorros respondem diferente quando eles estão com equipamento de treinamento, com colar eletrônico, prong ou não? Porque esses equipamentos são a tradução da consequência de valor que você traz. E quando eles não existem, o cachorro sabe que essa consequência não existe. Então, absolutamente, as pessoas têm que usar equipamento a longo prazo, tá? Não queiram respostas rápidas. Não queiram que o cachorro se transforme em 3 semanas. Existe uma transformação visível em 3 semanas com o equipamento? Absolutamente. Mas se você abrir mão de tudo isso, se a Luna voltar para casa daqui a um mês
e ninguém exigir mais dela essa limitação de dormir na caixa de transporte, do exercício do place, dos exercícios de tolerância, e como ela vai sair de casa, como ela vai se alimentar, em 3 dias ela volta a ser a cachorra que ela era antes. Isso não é porque o treinamento não deu certo. Isso é porque você tirou da equação a consequência de valor, tá? Eu sempre dou um exemplo muito legal para vocês, que é, na época que eu aprendi a dirigir, a gente não usava cinto de segurança. A lei existia, mas não existia multa, não existia consequência. Então, eu aprendi a dirigir descalço, de chinelo, sem cinto e andando a 120 km por hora. Era normal, todo mundo fazia isso. Quando eles mudaram e começaram a aplicar multa, grana e possibilidade de você perder sua carta de motorista, eu tive que me adaptar a usar cinto. Eu lembro que era uma coisa extremamente estranha para mim. Eu não estava acostumada a colocar cinto de segurança. Foi muito esquisito. Mas como eu não tinha outra alternativa, eu passei a usar. E anos depois, virou automático para mim entrar no carro e pôr o cinto. Então, a resposta para vocês é: não esperem que o cachorro de vocês se transforme em 1 mês ou 2 meses, tá? O que vai fazer tudo se tornar natural é uma vez que você aprende a aplicar regras, que é assim, a regra que é de noite você dorme na caixa, a regra é para sair, você senta e espera, a regra é para comer, você senta e espera, se eu tô assistindo televisão, você deita no place e espera. Essa é a regra. A consequência é, se você não fizer, existe uma correção. Se isso não estiver dentro da forma como você vive com seu cachorro ao longo da vida dele, durante anos, ele vai voltar a ser quem ele é antes, tá? Se você falar, ele tá respondendo muito bem, vou tirar o colar, ele tá respondendo muito bem, vou tirar isso. Uma vez que você tira isso, se você não consegue representar, você sozinho, com a sua linguagem corporal, com o seu verbal, não consegue representar essa consequência de valor para o seu cachorro, ele absolutamente vai voltar a ser quem ele era antes, e ele só precisa de uma oportunidade para testar se isso é real. No dia que você decide, eu não vou usar o colar nela, eu vou pôr o peitoral e vou sair. Na hora que você põe o peitoral, ela acelera para a porta e você não consegue interromper, acabou. Ela acabou de descobrir que ela pode voltar a fazer tudo como ela fazia antes. Então essa é a minha mensagem de hoje, tá? Eu não quis ler os comentários porque eu não queria interromper minha linha de raciocínio, mas ansiedade por antecipação, gente, é isso, tá? Fiquem atentos, prestem muito, mas muita atenção nos cachorros de vocês. Existe uma diferença entre um cachorro que é constantemente ansioso. Eu acho que o Stark era mais ansioso de forma genérica, ele era um cachorro que, de forma geral, ele estava constantemente nesse estágio, versus a Luna, que tem uma resposta bem pontual. Então, a olho nu, ela pode parecer uma cachorra mais fácil, mas, na real, ela é bem mais difícil do que ele, tá? Porque a objeção que ela vai mostrar vai acabar sendo muito, mas muito maior mesmo. Que o Carlos, deixa eu ler os comentários que vocês tinham colocado aqui. Carlos tinha falado, um cão meu morde o rabo do outro quando ele me vê pegar comida. Então, aí é aquela história, tá, Carlos? É como eu falo sempre, eu faço o ritual de alimentação individual, um cachorro por vez, tá? E todos, como eu expliquei aqui mais cedo, todos os cachorros estão na caixa, eu preparo a alimentação e pego um de cada vez. Tiro um, ele come, terminou de comer, vai no banheiro e tal, volta pra caixa, eu pego outro e assim vai, tá? Eu não vejo muito sentido em você querer alimentar todos os cães ao mesmo tempo, tá? Sim, tem pessoas que são mais experientes e podem fazer isso com mais tranquilidade, quem tem uma presença mais firme, quem tem mais controle com seus cachorros, mas se você pensar em eliminar risco, separe, tá? Porque isso que você acabou de descrever aí é um cachorro morde o rabo do outro quando ele vê você pegar comida, isso pode se tornar uma briga feia, entendeu? E se não se tornar uma briga feia, é absolutamente uma atitude desrespeitosa que precisa ser corrigida. E aí, nesse momento, você tá ocupado pegando a comida, e aí você tem que parar para corrigir um cachorro que tá incomodando o outro pelo simples fato de que ele tem liberdade para fazer isso, tá? Então é mais ou menos isso, tá, Carlos? Carlos falou, as pessoas acham ansiedade no cachorro algo muito fofo. Exatamente. Muitas vezes essa expressão de ansiedade, principalmente quando a gente fala de cães pequenos, se manifesta de uma maneira que tem gente que acha bonita. A Luna, quando ela começa a ficar ansiosa, ela levanta as 2 patas e fica assim. Então tem gente que acha bonito isso. E não é. E é muito nítido que ela só faz isso quando ela entra nesse looping de ansiedade e quando ela não quer fazer o que você quer que ela faça. Então é exatamente essa resposta que ela tem. Ela já fez isso múltiplas vezes. Ela já fez isso quando eu vou secar ela depois do banho, quando eu vou escovar ela, quando eu
estava fazendo o exercício da porta e eu chegava mais ou menos na metade da sala e voltava, e ela não queria voltar, ela ficava nas duas patas em pé assim. Então não tem nada de bonito nisso, tá? Mas a gente tem que ter um olhar muito objetivo para entender que isso precisa ser corrigido. Então eu absolutamente corrigi ela por ela fazer isso, ficar nas duas patas e levantar assim, tá? Fátima, meu anjo, boa noite, boa noite. Calson, boa noite. Boa noite. João, boa noite, boa noite. Adilson, boa noite. Peron, meu bem, boa noite. O Peron fala, querida, quanta clareza de propósito você me passa. Inspiração. Obrigada, Ana. Obrigada de coração. Eu achei legal, gente. Eu quis seguir a linha de raciocínio, porque ansiedade por antecipação, como eu falei, pode ser o problema que faz com que a vida com o seu cachorro se torne a mais frustrante possível, de verdade, assim. Vocês sabem que eu tenho um mau carinho pelos cachorros que ficam aqui, cara, mas a Luna é uma cachorra muito difícil de conviver com, nesse estágio que ela ficou. Então, é por isso que ela tá aqui, obviamente. Então, você tem que transformar isso aos poucos e absolutamente você não pode escorregar e voltar atrás com ela. Em momento nenhum. Ela é a cachorra que vai te observar o tempo inteiro. E na hora que você amolecer, ela vai ganhar essa oportunidade e vai voltar a ser quem ela era antes, tá? Então é muito complicado mesmo. Você tem que ficar muito em cima. É por isso que a gente não pode correr o risco de misturar o racional com o emocional nessa hora. Existe o você gostar do cachorro e você entrar nessa linha de disciplina porque o cachorro precisa. Porque você gosta dela, você sabe que isso faz mal para ela. Então não é bonito quando ela fica nas duas patas assim. Não é bonito quando ela começa a ficar nervosa e ficar hiperventilando. Não é bonito quando ela quer sair correndo para a porta. Nada disso é bonito, tá? Principalmente eu faço tudo isso porque eu tenho muita preocupação dela viver estresse constante na condição de saúde que ela tem. Aliás, o banho dela, o terceiro banho já foi bem melhor, tá? Aquele dia que eu... Acho que foi esses dias que eu dei banho nela. Já me perdi um pouquinho a noção dos dias, mas o último banho dela já foi bem melhor. O primeiro banho dela, eu achei que ela fosse morrer. De tanta agonia que ela ficou, de tanta ansiedade que ela demonstrou e piava, e choramingava e ia e voltava. Essa última vez já foi muito melhor, então conforme as semanas forem passando, eu tenho trabalhado bastante com ela em relação a isso também, tá? Mas é um processo bem demorado. É uma semana, cada semana você vai vendo uma camadinha dessa diminuir, e eu quero realmente que ela entre num estágio de mais relaxamento mais constante, que ela comece a encarar a vida sem essa antecipação o tempo todo. Carlos falou aqui, tem um Lulu que quase me desfiz dele, mas estudei, fiz um curso de adestramento e resgatei o cão. Ainda tem alguns detalhes que a Ecola vai me ajudar, com certeza. É engraçado, viu, Carlos? Tem surgido muitas pessoas com problemas com o Lulu da Pomerânia. E eu acho até legal falar isso com vocês, porque para vocês que estão escolhendo o cachorro, eu sei que a gente teve a moda dos Lulus, eles só são cães pequenos. Eles são muito mais selvagens do que as pessoas imaginam. Talvez da família dos pequenos, eles são os mais selvagens, vamos dizer assim. Não são cachorros que são tão afetuosos quanto as pessoas imaginam. Eles desafiam muito, têm personalidade forte. Então, se você quer ter um Lulu da Pomerânia, é bom você ter mão firme, estudar bastante, saber o que você está fazendo. Porque o que eu tenho recebido de mensagens de pessoas que têm cães dessa raça com problemas, que estão no limite, não são poucas essas mensagens, tá? Que bom que você conseguiu melhorar esse curso aí, viu, Carlos? Arthur, querido, boa noite. Que bom, obrigada. Gente, obrigada a todos vocês pelas mensagens de carinho. Eu absolutamente aprecio todos vocês que mandaram. Eu li todas as mensagens. Obrigada de coração, viu? Denis, meu bem, que bom que você tá aí. Denis falou rotina é tudo. Adestra, aprenda, curta seu cão de verdade. Pois é. Essa parte, né, gente, eu acho até legal falar sobre isso. Tudo que você faz com seu cachorro é treinamento. Não sinta que para você estar treinando o seu cachorro, o seu dia tem que ser extremamente dinâmico, com atividades diversas e por aí vai. Não é, tá? Se você pensar em cortar, vamos dizer, parar as arestas que fazem com que a relação com o seu cachorro se torne uma relação frustrante, existem coisas simples, que no caso da Luna é engraçado, que a Luna tinha histórico de lamber as patas, tá? Ela não fez isso aqui nenhuma vez. Nenhuma vez. O que eu não deixei ela fazer que é comum na casa dela? Eu tirei a liberdade de circulação, ela não sobe no sofá
E ela nem entra no meu quarto. Então, na casa dela, ela tinha o hábito de ficar no sofá constantemente. Não só no sofá, mas ela fazia o que eu chamo de leão da montanha, que ela tinha uma escadinha para ela subir no sofá. Ela subia no sofá e deitava em cima do braço do sofá, como se fosse nessa parte lateral, tá? E dormia na cama. Então, eu tirei dela esse privilégio maior. A escolha de onde deitar. De estar no lugar mais privilegiado da casa. O mundo dela ficou menor, logo não teve tanto espaço para isso, entendeu? Então, ela, por mais que ela relute, ela tem os momentos de objeção que ela tem um pouquinho todo dia, absolutamente ela não teve chance para entrar nesse loop. Então, é muito engraçado, porque tem coisas que a gente, às vezes, aponta como coisas que são problemas maiores, que absolutamente desaparecem simplesmente pelo fato de você tirar privilégios simples do cachorro, do todo dia, tá? Então, a rotina dela não é complexa, como eu falei, porque ela tem os problemas de saúde dela. Então, boa parte do dia ela literalmente dorme. Ela caminha comigo, às vezes ela faz esteira, ela faz alguns exercícios que são bem poucos em casa, coisa de 20, 30 minutos. O resto do tempo ela tá deitada no place ou ela tá na caixa. E a maioria das vezes no place ela dorme assim, de apagar mesmo. Então essa é a rotina dela. E eu não posso falar que eu não estou treinando ela, porque essa é a vida dela. Como vários de vocês que têm cachorros em casa, é isso que vocês vão ter dos cachorros de vocês, tá? Só o fato dela não estar zanzando pela casa, dela não estar indo para a porta a cada 10 minutos e ver o que acontece do outro lado, que é isso que ela fazia, dela não estar circulando perdida pela casa ou tentando subir em mim, subir no sofá, isso já é um treino para ela. Então, tudo é treinamento, tá? Eu só fiz esse adendo porque o que o Denis falou é isso mesmo. A rotina é tudo. Esse adestrar, gente, não é necessariamente você pegar o seu cachorro e fazer uma coisa que o cachorro vai correr de um lado para o outro. Nem todo exercício é dinâmico, e boa parte dos exercícios que vão fazer a diferença para o seu cachorro muitas vezes não são, tá? Daniela, boa noite, querida. Boa noite, meu Deus, cadê? Aqui. Casa falou, suas colocações são sempre muito válidas. Obrigada de coração mesmo. Fátima falou, Spitz não é fácil. Não, você sabe disso, Fátima, não é mesmo, tá? Carlos falou aqui, meu Lulu só não é um cão de guarda por causa do tamanho, porque o bicho enfrenta até gado. Eu sei como é, eu sei como é, tá? Eles não são fáceis mesmo. Quem achar que eles são, está redondamente enganado. Fátima falou, eu tive que fazer treinamento intensivo e continuo com todas as restrições sem entrega. É isso aí, cara, é isso aí mesmo, tá? Não abra mão dessas restrições. Tem muita gente que me pergunta até quando, né? Depende do cachorro. Tem cães que vão ter restrições até o fim da vida. Ponto final, tá? Tem outros cachorros que não. E eu acho que essa definição de tempo, talvez ela esteja muito mais ligada à personalidade do cachorro, que é até onde esse cachorro está disposto a te enfrentar. A enfrentar a sua liderança mesmo. Porque liderança nada mais é do que quem define as regras da casa, tá? Tem cachorros que vão te testar até 10, 12 anos. Eu já conheci cachorros assim, com 10, 11 anos, que vão peitar você e vão ver assim, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu tentar. Tem cães que com 2, 3 anos absolutamente são extremamente submissos e aceitam e vivem felizes da vida dentro dessas regras. Então, não existe uma resposta genérica. E quando você tem um cachorro que já te desafia um pouco mais, minha dica é faça o que dá certo, tá? Não dê trégua para que você vai arriscar e ter que voltar várias casinhas dentro do seu treinamento quando tudo já estava teoricamente mais bem organizado ali, né? Jaque, meu anjo, como é que você tá? Jaque falou, Raquel, tá começando a esquentar aqui. Posso colocar a caixa da Tonha dentro do nosso quarto que tem ar? Ou melhor, colocar em outro quarto também com ar, mas só dela. Pode colocar no seu quarto, Jaque. Eu não tenho problema nenhum da caixa do cachorro estar no seu quarto, tá? Não tenho. Aliás, muitas vezes é até melhor, principalmente se você ainda está monitorando algumas coisas, algumas atitudes do cachorro, se você quer ter certeza que o cachorro descansa. Eu, de fato, não tenho problema da caixa ficar no seu quarto. Contanto que o seu quarto tem ar, tá ótimo, tá? Eventualmente, você pode transicionar, se você quiser, mais pra frente, ela para outro quarto, ou se você for sair, quiser. Mas assim, eu não vejo motivo pra você pôr em outro quarto, não. Pode colocar ela no seu quarto, sim, tá? Qual que é o segredo aí? O que eu quero que você entenda, tá? Para todos vocês que têm cães na caixa de transporte dentro do quarto de vocês. Você pode falar assim, mas se o cachorro ficar na caixa dentro do quarto da pessoa, ele não vai tender a desenvolver mais essa questão da ansiedade de separação, porque ele vai estar mais tempo em contato com a família. Se você tiver cuidado, isso não vai acontecer. O que eu quero dizer com cuidado?
Sua rotina vai ser, se ela vai dormir na caixa dentro do seu quarto. Quando você acordar de manhã, você não vai acordar e imediatamente tirar ela da caixa. Você vai acordar e você vai fazer as suas coisas. Então, eu acordo, eu vou tomar banho, eu troco de roupa, eu me organizo. Quando eu estou pronta para lidar com o cachorro, eu vou lá e tiro o cachorro da caixa, tá? Não cometa o erro de acordar, porque o que vai acontecer? Ela vai ver que você acordou e ela vai ver o movimento. Muitos cachorros são assim, a Luna é assim. Se ela vê que você está acordada no ambiente, a primeira coisa que ela quer fazer é sair da caixa. Então, se você imediatamente tira ela da caixa, você valida isso. Então, daqui a pouco você se vê numa situação onde você mal abriu o olho, você está todo descabelado de pijama e o cachorro já está esperneando e você já abriu a porta e já tirou. Isso você não pode fazer, tá? Mas absolutamente põe ela no seu quarto que tem ar-condicionado, deixa ela dormir aí. Então, sempre lembre de manter esse ritual, tá? Vou acordar de manhã, vou tomar meu banho, vou escovar uma dente, vou fazer o que eu tenho que fazer quando eu estiver vestida, pronta para tocar meu dia com ela. Aí eu pego ela, tiro ela da caixa, levo ela para usar o banheiro e vou começar meu dia com ela, tá? Mas não vejo problema nenhum na caixa ficar no seu quarto não, tá, Jaque? Daniela falou, minha cachorra sempre faz uns pinguinhos de xixi quando meu marido chega em casa. Ele não agita nem faz festa com ela, mas ela vai chegando perto e faz xixi. Daniela, aí é aquela história. Tem várias questões que deveriam ser consideradas aí. Quanto tempo sua cachorra fica sozinha em casa, tá? Porque eu não gosto de deixar cães soltos em casa. Isso aí é uma excitaçãozinha, é uma empolgação que o cachorro tem, tá? O que eu faria no seu lugar? Eu não deixaria ela solta. Mas para eu te dar essa resposta com mais clareza, eu preciso saber. Você falou que é quando seu marido chega. Você está mais tempo em casa ou vocês dois estão fora de casa? É o dia inteiro? É meio turno? Isso acontece se seu marido for na padaria e voltar? Ou isso acontece só se seu marido for trabalhar de manhã e voltar no final do dia, tá? Por que eu estou te perguntando isso? Porque se isso acontecer, se for simplesmente uma saída curta, ou qualquer período que seja, considere eu começar a usar a caixa de transporte, tá? Isso tende a ser um reflexo de excitação de um cachorro mais submisso, tá? Essa empolgação. E, de novo, esse é um dos motivos pelos quais eu não foco tanto nesse afeto físico com os cães. E você até falou, não é que seu marido faz festa. O ponto não é você fazer festa naquela situação em particular. O ponto é o resto do dia. Como é que você lida com essa cachorra de forma geral? Porque muita gente tem esse problema que você tem e você acaba pensando nessa situação específica, mas será que essa cachorra não está passando muito tempo colada em vocês? Será que ela não está passando muito tempo no sofá abraçada com vocês? Será que ela não dorme na cama com vocês? Será que vocês não são pessoas que constantemente falam com ela, pegam nela, abraçam e beijam ela? Entendeu? Isso tudo está relacionado com essa reação que ela tem quando ela encontra seu marido na chegada de casa. Por que eu estou te falando isso? Porque não basta só você, chega em casa, vou ignorar o cachorro. Muitas vezes isso não vai fazer diferença nenhuma, porque 10 minutos depois você volta para sua rotina normal e de repente você tira o sapato e senta no sofá para assistir um filme e o cachorro está colado em você de novo, tá? Então, é o todo que faz diferença. E se você tem um cachorro que tem um pouco mais dessa excitação, considere mudar um pouco o seu ritmo de vida com ela, tá? Pelo menos introduza a caixa de transporte na sua rotina, para ela dormir, para ela descansar, quando ela não puder ser supervisionada. Eu uso, e para mim a caixa de transporte faz uma diferença enorme nessa situação em particular, quando a gente chega em casa. Meus cachorros não ficam soltos quando eu saio, independente de quanto tempo eu for ficar fora, tá? Se eu voltar, eu chego em casa, eu vou trocar de roupa, eu não chego em casa e imediatamente solto todo mundo, tá? Eu chego em casa, mesma coisa da manhã, mesma coisa do ritual da manhã. Eu chego em casa, troco de roupa, se eu tiver que tomar banho, eu tomo banho. Quando eu tô pronta para lidar com os cachorros, eu tiro eles da caixa. Todo mundo vai no banheiro e assim, quando eu falo tô pronta porque quando eu tirar da caixa, eles vão no banheiro, vão beber água, se tiver que comer, vão comer, e na sequência eu já vou falar o que todo mundo tem que fazer. Então o modo liderança é ativado imediatamente. Por isso que eu falo, só tire o cachorro quando você está pronto para lidar com ele. Quando você está pronto para entrar nesse modo líder, bom, agora eu sei o que eu tenho que fazer, agora eu vou te dizer o que fazer. Lembre, a primeira resposta que o cachorro tem com você, a relação que se forma entre você e o cachorro, ela se baseia na clareza de postura que você tem com ele. Você não tem que priorizar ser o melhor amigo do seu cachorro. Você tem que priorizar estabelecer essa relação de respeito, porque essa relação de respeito é que vai definir todo o resto, tá? E a gente faz isso porque a gente ama o cachorro, porque a gente quer o melhor para ele. Que é assim que você mantém um grupo sob controle. Um cachorro ou múltiplos cães, tá? Então depois, se você quiser me dar mais detalhes aí sobre o seu caso. Carlos falou, eu tenho 2 espíritos, um é imperativo, lutar com a dominância comigo.
e luta por dominância comigo, e o outro é tranquilo, bem calmo e submisso. Pois é engraçado, porque às vezes a gente tem dois bem diferentes em casa, mas esse que você falou, que te peita um pouco mais, que mostra mais objeção, joga mais duro com ele também, tá? Caixa, faça o mesmo esquema, cara. Se você implementar, usa a caixa de transporte todo dia, você já elimina um monte de coisa. Se você pensar que o seu cachorro vai dormir na caixa, e ele vai estar na caixa quando ele não puder ser supervisionado. E quando ele estiver fora da caixa, você vai focar muito nesses exercícios de direção e você vai fazer um bom trabalho de duração com ele no place em situações diferentes. Só isso, cara, só isso já muda a chave para o seu cachorro. Isso já faz o seu cachorro enxergar tudo de formas diferentes. Mas, absolutamente, esses são os cachorros que fazem valer essa escolha aqui, tá? Esses são os cachorros que fazem você dar graças a Deus todos os dias, porque existe um equipamento como colar eletrônico para você trabalhar com eles, porque cachorro que tende a vocalizar tira você do sério, e eu não conheço nenhum outro equipamento que te dê a mesma resposta que um colar eletrônico nessa hora, tá? Então, vale muito a pena você considerar isso. Fátima falou com ele, vai ser para sempre. Fátima, eu tenho a Lúcia e a Kika, são minhas cachorras mais velhas. Elas absolutamente estão nesse ritmo, elas têm mais liberdade que a Emma, absolutamente, cara, mas assim, pro resto da vida, enquanto eu sair, elas vão estar na caixa. Tem uma série de coisas aqui, de regras, que vão existir com elas pro resto da vida. A Lucy não é uma cachorra fácil também de lidar. Ela me deu muito trabalho quando ela era mais nova. Fátima falou, o Willy fica na caixa no meu quarto com Ice e se comporta muito bem. É isso aí, eu não tenho problema nenhum, cara, sabe? Eu acho que às vezes é até melhor. Você tem mais chance de observar o cachorro, até de corrigir o cachorro às vezes, quando a caixa do cachorro tá no seu quarto. E tem coisas que você consegue ver também, às vezes, sei lá, acontece às vezes o seu cachorro um dia ter dor de barriga, querer ir no banheiro, coisa assim. Se o cachorro tá mais perto de você consegue ver. E existe também uma situação onde o cachorro te testa um pouco mais, tá? Você quer ver uma coisa que acontece com muita gente? Tem gente que não coloca uma caminha ou nem um colchonetezinho pro cachorro, porque fala que o cachorro come aquilo ali, picota e rasga. Se você tem caixa e colar eletrônico, você pode ter a caixa de transporte no seu quarto, botar uma caminha ótima, um colchonetezinho legal pro seu cachorro. No momento que o seu cachorro tentar morder o colchonete, pum, você corrige no colar. Foi assim que eu trabalhei com a Matilde Abigo aqui, e foi graças a isso que ela teve direito a ter cama, senão ela estaria dormindo no chão até hoje. Daniela falou assim, eu fico todo dia em casa, só acontece quando ele chega do trabalho. Então, invista numa caixa de transporte, Daniela. A primeira coisa que você precisa, tá? E revise qual a sua rotina. Você falou, ela não é colada na gente, não, ela dorme na caixa. Tá. O que é que você vai fazer, Massa? O que é que você vai fazer com ela? Quando o seu marido estiver chegando, tá? Você põe ela na caixa e espera seu marido chegar. E ela vai ficar lá. Seu marido vai chegar, vai trocar de roupa, vai falar com você, vai tomar banho, vai comer um sanduíche. Depois disso, você vai tirar ela da caixa na guia e vai pôr ela no place. E você vai deixar ela no place por mais uma meia hora, uns 40 minutos. É isso que você vai fazer, tá? Ou seja, o que é que você vai fazer? O que é que você vai interromper? Você vai interromper esse momento de encontro, tá? Que é esse encontro deles dois na hora da chegada dele. Você vai separar esses dois episódios e você vai fazer com que a chegada dele nada mais seja do que um momento onde ela deita e relaxa na caixa, tá? E depois disso ela sai da caixa e faz o quê? Bom, direção, imediatamente. Se você quiser, você leva ela no banheiro para ver se ela precisa fazer xixi. Depois põe ela no place por mais uma meia hora, uns 40 minutos. Deixa ela descompressorizar e só depois disso ela poderia possivelmente interagir com seu marido. Porém, a chave aí vai ser como seu marido vai lidar com essa mudança, tá? Eu espero que ele esteja ok com isso. Porque às vezes eu atendi famílias assim, às vezes quando uma das pessoas da casa fica mais tempo fora, ela tende a se sentir mal, assim, por a gente apresentar uma restrição para o cachorro na hora da volta. Então, é meio que uma compensação, às vezes não é intencional, mas acontece, tá? Então, converse com ele e faça desse jeito. Você já vai sentir uma diferença boa. Que mais? Carlos falou, eu jogo linha dura com eles, no espaço de 8 a 10 horas por dia na caixa. É isso aí, Carlos, jogue duro. Eles amam a caixa, por sinal. Pois é, meus cachorros aqui também, tá? Caixa de transporte é um divisor de águas, de verdade, quando você gerencia uma vida com cachorros e absolutamente você fica mais seguro, o cachorro também, sabe? Você corre menos risco e você trabalha muito essa questão do estado mental dos cães. Isso absolutamente muda o jogo. Daniela falou, ela é muito obediente, só essa questão mesmo quando ele chega. Então, jogue duro faça isso, Daniela, tá? Talvez você tenha que só desmembrar esse evento
fazendo com que ele não seja mais um evento. Então, você vai criar um hábito onde quando seu marido chegar em casa, ela não vai ter acesso a ele, ela vai estar na caixa quietinha, no canto dela, tá? Que bom que ela é obediente, graças a Deus. Jogue duro. Ramon tinha perguntado aqui, quanto tempo o filhote pode ficar na caixa, período noturno, por exemplo? Ramon, depende da idade do seu filhote, tá? Eu não gosto. Todo mundo que me acompanha aqui sabe que eu prefiro pegar cães a partir de 4 ou 5 meses. Por quê? Porque esses primeiros meses da vida do filhote são meses que são muito exaustivos no sentido de treinamento pra gente, tá? Se o seu filhote tem 3 meses, por exemplo, não sei, né? Mas vamos supor que ele tivesse 3 meses. Você vai ter provavelmente aí 5 horinhas de caixa no máximo, tá? Então o que vai acontecer? Você vai ter que acordar no meio da noite para levar esse filhote para usar o banheiro. E você vai ter que ir adaptando isso e você provavelmente só vai chegar numa noite inteira quando o seu filhote estiver com 4 meses e meio para 5. Noite inteira que eu digo 8 horas, tá? Seria, sei lá, você colocar o seu filhote 10 da noite e tirar 6 da manhã. E é por isso que eu não advogo por pegar filhotes tão novinhos, tá? Porque aí você vai ficar noites e noites sem dormir. Durante o seu dia você vai ter que particionar várias vezes, porque eles não têm essa habilidade de segurar a bexiga, de controlar o lado fisiológico. Então eles vão dormir bastante, mas ao mesmo tempo eles vão muito no banheiro, bebem muita água e comem com mais frequência. Mas você vai fazendo mais ou menos essa escala, tá? Quem tá com o filhote muito pequenininho, por favor, gente, não peguem cachorros com 45 dias. Se vocês pegarem, estejam prontos para passar os próximos 3 meses da vida de vocês sem dormir uma noite inteira de 8 horas, assim, durante alguns meses, tá? Se vocês quiserem que isso fique certinho. Porque aí é quando as pessoas entram com essa história de cercadinho, de portãozinho na cozinha, e eu sei que é difícil picotar a noite, ficar a noite sem dormir, mas se vocês fizerem isso, cara, olha, é muito mais complicado arrumar depois, tá? Por isso que eu prefiro pegar filhotes a partir de 4 meses, de preferência 5. Que aí você já começa uma vida com um cachorro que já tá mais pronto para esse tipo de coisa. Mas é gradativamente que você vai, se você tiver um filhote muito novinho, tô falando, se você tiver um filhote com 2, 3 meses, você vai ter 3, 4 horinhas, eventualmente 5 horinhas na noite, aí você vai ter que acordar, tirar o filhote da caixa e assim vai, tá? Então você vai ajustando mais ou menos por aí, tá bom? Mas, conselho de amiga para vocês, tá? De novo, quem quer ter filhote, peguem um pouco mais maduros, peguem filhotes mais maduros, 4 meses. Tem gente que fala assim, mas eu quero criar eles desde pequenininhos. Não vai fazer diferença, tá? Vocês, na verdade, só vai fazer diferença porque vocês vão passar pela fase, como eu falei, mais exaustiva e a fase que eles fazem mais besteira, porque eles não sabem absolutamente nada, eles são super bonitinhos, mas até a página 2. Eu já atendi várias pessoas com filhotes de 50, 60 dias que estavam absolutamente de cabelo em pé depois da segunda semana, e dá muito trabalho. E preste atenção, todos os profissionais que trabalham com cachorros, a maioria deles não quer filhote pequenininho por conta disso, tá? Então eles dão bastante trabalho. Eu sei que às vezes não tem jeito, às vezes você adota ou resgata um cachorro que é muito novinho, você tem que passar por isso, mas saiba que isso vai acontecer. A caixa eu acho que é o ideal você começar desde o dia 1 e conforme seu filhote for crescendo, ele vai se adaptando melhor e ele vai ficando mais tranquilo na caixa, tá? Mas comece desde o dia 1, independente da idade dele. A diferença vai ser, quanto mais novo ele for, mais intervalos ele vai precisar fazer para usar o banheiro, beber água, comer e fazer alguma atividade com você, tá? Mais ou menos isso aí. Daniela falou, muito obrigada, vou pôr em prática. Jogue duro, Daniela, depois me vale, tá? Pelo que você fala, uma cachorra super boazinha. Talvez o que tá faltando só é você criar um ritual um pouquinho melhor para essa chegada do seu marido em casa, tá? Meu anjo, boa noite. Você chegou no finalzinho já, a gente até falou um pouquinho de você. Mas é isso, tá, gente? Eu quero agradecer a todo mundo que veio aqui, foi massa esse bate-papo. Lembrem sobre a ansiedade de antecipação, tá? Esse é um tema importante, surge com muita frequência, a gente acaba não dando tanta atenção à ansiedade por antecipação. É como eu falei, esses cães tendem a ficar um pouco fora do radar, porque os problemas deles não chamam tanta atenção com tanta frequência, são bem pontuais, mas eu acredito que muito mais cães hoje têm ansiedade por antecipação do que a gente imagina. Todos esses cachorros que vocês veem andando na rua, alucinados, arrastando as pessoas pela rua, latindo, tudo isso vem do mesmo lugar, tá? Essa ansiedade por antecipação, esse ritual que começa na hora que você calça o chinelo ou calça o tênis para sair, que o seu cachorro já entra em parafuso desde aquele primeiro momento.
e esses cachorros absolutamente precisam ser corrigidos. Não é mais comida, não é mais petisco, não é mais amor, é uma correção efetiva no momento que o comportamento se apresenta no início dessa sequência. Pá, pum, uma correção efetiva. É isso que salva a vida desses cachorros no final, tá bom? Mas é isso, pessoal. Eu vou tocar a vida aqui. De novo, não deixem de dar uma olhada no site do Indog. Tem bastante coisa legal lá. Quem tiver a fim de ver sobre o curso de abril, final de abril, vai ter esse curso. A gente vai falar sobre isso e muito mais. A gente vai falar sobre ansiedade por antecipação, separação, todos esses processos, medo, fobia, reatividade. A gente vai mergulhar bem a fundo em todas essas questões aí. E quem tiver a fim, dá uma olhada lá. Além do curso de abril, vão ter os outros cursos que, com fé em Deus, se tudo estiver funcionando normalmente aqui em São Paulo, a gente vai voltar para o calendário normais dos cursos. Então, tem os cursos online, tem tudo. Então, não deixem de dar uma olhada em dogworkshop.com. Tá bom, gente? Um beijo enorme no coração de vocês. Obrigado a todos. A gente se vê em breve no próximo vídeo.